Olá, seja muito bem-vindo ao Expresso Matinal. Estamos agora no episódio 130 e eu estou recebendo uma pessoa incrível aqui que eu queria ter trazido antes, mas agora que a gente conseguiu conciliar as agendas, né? Que é o Stefano França. Seja muito bem-vindo. É um prazer te Evelyn, receber aqui. prazer é meu, obrigado pelo convite. Realmente a gente tentou algumas vezes, mas não é a minha agenda, é a sua que é mais agitada, né? São 3 agendas, né? A minha, a sua, do estúdio. Mas que Verdade. bom que deu certo. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso, que vai agregar muito para quem está assistindo, né? E, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu tenho Muito certeza que a gente vai obrigado. ter um bate-papo, uma troca muito bacana. Sim, espero poder contribuir, que esse episódio chegue a algumas pessoas e que isso faça alguma diferença ali, né, quem esteja assistindo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. Bom, eu vou apresentar o Stefano, tá? E a gente vai seguir como a gente sempre faz, que é saber um pouco mais sobre o Stefano e em seguida a gente vai pro profissional. Bom, Legal. então o Stefano França, ele é o pai da Bela, casado com a Dani Moreno, que é a sua sócia na DS Up, né? Isso, Em todas, né? em todos os Casou, negócios. é sócia em Não, mas todas. ela não é só sócia porque casou, não, é porque ela trabalha bastante. Sim, então E veja, bem ativa, né? começamos do zero junto, e tal. É Que bem legal essa história. Que legal. Quando tiver episódio em casal, eu vou chamar vocês. Isso, legal. É profissional com mais de 20 anos de experiência em marketing e design, CEO da agência de marketing DS Up, investidor na Ótica Enfoque e da loja de roupas Aloha Surf Shop. É muita coisa, né, Stefano? É, Você e é tem um mais coisas ainda super vindo por aí. empresário. Ah, mas é que a gente gosta, né? Parece que meio que vira um vício, né? Assim, acho que o trabalho, ele, cara, ele gera ele dá uma recompensa legal. Eu acho que eu não consigo, assim. É lógico, eu pretendo, depois de uma certa idade, parar um pouco, descansar, né? Mas eu ainda me sinto jovem e eu tenho muitos negócios. Eu gosto de estar, tipo, workaholic mesmo, de Uhum. trabalhar e de resolver muita coisa. Eu gosto disso, eu acho que é uma coisa prazerosa pra mim, não é muito por obrigação. Hoje Uhum. eu venho meio que assim, né, tendo, pô, acho que eu tenho uma coisa mais suave. Então, os próprios projetos de hoje eu já meio que deixo com que eles rodem sozinho, não dependam muito de mim. Legal. Os novos negócios que eu invisto também, eu já invisto pensando que não pode depender muito de mim, para que eu possa mesmo, chegue o momento que eu possa viajar mais, e relaxar um pouco mais. Mas hoje ainda é muito por gosto mesmo, por vontade de trabalhar, eu gosto. Legal. E o que que faz você escolher? Porque a gente tem ali, pelo que eu falei agora, né? É uma ótica e uma loja Uhum. de roupa. É totalmente diferente Sim, sim, da sua profissão, que é publicitário, sim, sim. é agência de marketing. Por que que você escolheu áreas tão distintas? Tem Na alguma coisa? verdade, eu sou investidor anjo que fala, né? Uhum. Como que se eu tivesse um olhar para captar novos talentos ou pessoas que têm boas ideias. Então, como eu trabalho com a criatividade, eu sempre estou ali olhando essas pessoas. E o mercado não foi tanto uma escolha, assim. Eu até vou contar meio rápido, mas não foi uma escolha. Ah, eu Fica à vontade. estudei e vou abrir uma ótica. Estudei o mercado de loja de roupa, vou abrir uma loja. Não, não foi isso. Tipo, eu sou investidor anjo, então eu trabalho para que eu tenha dinheiro guardado, para que eu tenha ali aquele momento de a hora que aparecer uma oportunidade, eu vou investir. E o investidor anjo é bem isso, a gente investe na pessoa que tem um operacional e que já tem o conhecimento da área, então eu não preciso conhecer da área necessariamente, porque nos negócios que eu sou investidor, eu sempre tenho um sócio que é do mercado, que é operacional, que entende, entendeu? Eu entro Uhum. mais com a parte do capital mesmo. Ah, tá, E certo. então, e a ótica foi uma coisa muito interessante, que eu tenho, na verdade, uma sobrinha, que é a Júlia, e ela, o marido dela, o Ala, um cara que super trabalhador, batalhador, um cara com princípios cristãos, que isso para mim faz muita diferença. E como ele já era da família, então eu tinha muito aquele contato com ele ali, né? Então, esse contato eu vi que ele era muito trabalhador, e ele trabalhou 14 anos numa ótica, né? 14 anos. E aí um dia, por questões ali que ele não bateu muito ali mais ali o perfil na empresa, ele saiu, até que ele era muito bom, bateu ali direto com a diretoria meio que mandou ele embora, assim, tipo, né? Daí ele saiu, ele veio falar comigo. E eu, aquela oportunidade, né? Sim. Tipo assim, na hora eu não pensei,
na oportunidade e assim pensando em dinheiro, não era esse o pensamento, mas ele veio falar comigo, Stefano, pô, se precisar de uma ajuda aí na agência, trabalhar na agência aí, cara, dá um toque, acabei de sair do trabalho, tinha acabado de sair. Aham. Mas eu pensei, eu falei, cara, mas você trabalhou 14 anos com meio ótico, aí tem muito do que você falou, né? Meio estranho eu ter uma ótica, mas você trabalhou 14 anos no meio ótico. Cara, você vai trabalhar numa agência, né? Tipo, cara, não é legal, cara. Eu acho que você tem que ficar na sua área. Daí eu sempre faço isso, até hoje eu faço isso. Daí eu falei, Aham. por que que você não abre uma? Falei pra ele. Porque eu sempre, acho que desde pivete eu já trabalhei como colaborador, funcionário, normal, mas faz tempo que eu tenho empresas, né? E Você aí eu sempre teve essa veia sempre de tive, empresa. sempre, desde a escola já. Eu meio que comandava a galera lá na Aham. escola. Aí nem sabia, né, o que era, o que ia fazer da Depois eu vida fui e já entender que era isso. foi Eu era o assim. líder do. Como é É, que chamava antigamente? Não sei se era é o Grêmio. representante de Esse sala. daí, eu era o cara, tipo, o promotor ali da galera. E Aham. aí, tipo, eu peguei e falei pra ele, por que que você não abriu uma? Daí ele falou, putz, Stefano, putz, cara, não sei e tal. Também o dinheiro que eu recebi lá, eu já tinha investido em outras coisas. Não sei. Daí eu falei, cara, faz o seguinte, veja quanto custa pra abrir uma ótica. E eu tenho uma jogada nisso daí, que é legal, que eu vou contar aqui. Uhum. Veja quanto custa uma ótica, faz uma planilha lá, pega todos os custos, dependendo do valor, eu entro com você. Né? Eu entro daí que é um investidor anjo, eu invisto o capital que precisa e você entra com o trabalho. Aham. Né? E aí a pegada que eu tenho é essa. Quando eu faço isso para uma pessoa, se ela demorar, eu ter que ligar para ela e tipo, e aí, e aquela planilha? Já nem abro com essa pessoa, porque se ela Uhum. demorou, ou ela tá sem interesse, ou ela não é tão responsável. E Sim. o Alan foi diferente. Quando eu falei isso para ele, acho que não deu 2 dias, ele, Stefano, montei aqui a planilha. Uhum. Entendeu? Então eu já falei, cara, é isso que eu precisava ouvir. Aí a gente olhou a planilha e tal, e eu via na família que ele era um cara trabalhador, porque eu viajava muito com a família, ele viajava, quer dizer, ele não viajava, Aham. porque ele ficava no trabalho, então ele era um cara ali focado. Eu falava, cara, não, tem que tomar cuidado também, né? Abrir qualquer coisa com qualquer pessoa. Isso é um Sim. cuidado que as pessoas têm que ter no investimento anjo. E ele era um cara batalhador. Daí aí eu fui investir e, cara, graças a Deus deu certo. Já são muitos anos de que a ótica deu sucesso. E a gente tem mais uma, né? A gente abriu uma primeira em São Miguel Arcanjo, que é a cidade da onde eu vim, Uhum. e ele mora lá. E a gente abriu numa cidade vizinha que chama Pilar do Sul, que também tá super bem. E, cara, e assim, tem uma coisa que eu falo no investimento anjo também, que para ser saudável e dar certo, é que eu não trabalho no dia a dia, entendeu? Então, não é justo eu ter um prolabore por isso. Então, eu Uhum. não tenho prolabore dentro dessas empresas, né? Certo. Quem tem são realmente os sócios operadores que trabalham ali. Então, além de todo o lucro, de toda a divisão, caso tenha, caso não tenha, Uhum. também trabalha, ele tem o Prolabore. Eu não tenho Prolabore. Eu, investimento anjo, eu só ganho em cima do lucro da empresa. Se a Certo. empresa tiver lucro, eu ganho. Se ela não tiver lucro, eu não ganho. Se ela tiver prejuízo, eu ainda tenho que dividir o prejuízo com eles. Entendeu? Entendi. Mas eles que estão ali, porque senão não vai ser saudável, sabe? Vai chegar um Uhum. momento que ele vai falar, putz, cara, né, Trabalhando só eu sozinho. trabalho, Stefano, tudo bem, né, que tem aquela questão da honestidade, por isso dos princípios, de Sim, quem você vai abrir, com que ele, certeza. né, jamais ele vai falar, putz, cara, agora eu não preciso mais do Stefano, entendeu? Uhum. Ele sabe que lá no começo, se não fosse eu, ele não teria aberto, Sim. não porque ele não teria capacidade, naquele momento eu que investi, entendeu? Então, e isso roda, assim, saudável, então dá tudo certo. E tem o E tempo ali que você estipula, sendo investidor anjo? Olha, eu preciso de um retorno em do tanto payback tempo. não, do payback não, não necessariamente. Eu não sou aquele investidor anjo que tipo assim, ó, eu vou pôr o dinheiro, mas eu quero retorno em tanto tempo. Eu sou Uhum. mais aquele que assim, tô com você. Se der certo, deu. Se não der, tudo bem, eu perdi. Eu já é um risco, entendeu? Eu já Uhum. sei que é um risco ali, é um investimento, né? Sim. E realmente de alto risco às vezes. Uhum. Porque você não sabe se vai dar certo ou não. E você está confiando, vamos dizer assim, 100% no seu sócio, Sim. porque você não é do mercado. Se você é do mercado, é mais fácil. Ah, vou abrir que nem É. vou abrir uma produtora de vídeo, vou abrir uma nova agência, que eu tenho uma outra agência. É Mas mais fácil. só que eu sou do mercado, eu tô ali, eu sei que o risco é menor, porque eu vou estar ali, né?
E eu sei que eu vou conseguir agregar. Só que, nesse caso, o risco é muito maior. Eu não sei se, né, a pessoa realmente... Lógico que você vai fazer um estudo mais na pessoa. E Uhum. é isso. E aí, graças a Deus, deu super certo. E aí tem a Aloha, que aí é uma história diferente daí, mas que também é legal. Uhum. Hum. Fica à vontade? Pode É, então. contar. A Aloha já é uma questão mais assim, porque é uma loja de surf, skate, né? E a franquia, né? É uma franquia. Só que eu sou sócio de uma loja, Tá. né? Eu não tenho até. Seria uma grande oportunidade um dia você poder convidar o meu sócio aqui, o dono mesmo da Aloha, Uhum. marca Aloha, que é o Legal. Júnior, que também é um cara incrível, também com princípios, é uma pessoa assim sensacional. Eu brinco com ele que eu falo pra ele, cara, você tem que escrever um livro, cara. E ele, a história dele é maravilhosa. E ele tem hoje, eu não sei, que eu sei, eu já perco as contas, assim, mas ele tem mais de Aham. 40 lojas É, tem hoje. bastante. É muita loja. E cada dia ele abre uma. Quando Uhum. eu vejo, ele já tá abrindo. Daí, ô sócio, você é louco, cara? Descansa um pouco, né? E ele é daqui de Sorocaba. Ele é daqui de Sorocaba. Olha, Tem não um pouco de sabia. família ali que eu brinco com ele que ele é de Pilar, né? Mas ele fala que Aham. não. É de Sorocaba. É, ele fala que é de Sorocaba, ou de São Paulo, na verdade. Mas ele é daqui, sim. Ele mora aqui, Que legal. família, tal, tem 2 filhas. E então ele era meu cliente na agência. E ele já tinha as Uhum. Aloha, tal. Na verdade, nessa época era muito louco, porque ele só tinha uma Aloha. Aham. Hoje ele tem mais de Ainda. 40 lojas, que na verdade não são 40 Alohas. Ele tem, deve ter hoje, a Aloha deve ter umas 8 Alohas mais ou menos. Só que ele tem muita franquia que ele compra da Oficina Footwear. Então a Sim. Oficina Footwear do Iguatemi é dele. Ele é low profile, então eu não vou ficar falando muito dele, porque eu não sei Aham. se ele é, mas ele tem Vans, loja da Vans, ele tem, já está em outros mercados hoje, não só do varejo vestuário, então ele já foi para vestiário, que ele já foi para outros. Uhum. O que acontece muito que daí ele era meu cliente e às vezes assim, quando no meio da agência eu conheço muitos empresários, né? Sim. Então eu não invisto somente naquele colaborador, no caso do Ala, que saiu e que abriu. Às vezes a gente abre, hoje eu abro um negócio com empresários também, Uhum. que já tem negócios, mas, cara, Sim. quer abrir alguma coisa. E também ele dá um match também comigo, do mesmo jeito que eu analiso aqui, que nem eu analisei o Ala, hoje o empresário, quando ele vai abrir um negócio comigo, ele também analisa o Stefano. Putz, Aham. ele trabalha pra caramba, ele é um cara de princípios, ele é um cara honesto, ele, cara, os negócios dele deram bem, né? Ele é um cara que Uhum. vai trabalhar, então também dá esse match do lado do empresário. E o Júnior foi mais ou menos isso. Eu atendia ele como agência, eu era o marketing ali da Aloha, né? Na época ele só tinha uma, e eu, no dia, numa reunião, eu falei pra ele, cara, e ele só tinha uma, mas eu acho que ele já tinha essa veia de abrir várias, né? Mas até ele Aham. tinha só essa. Aí eu falei um dia na reunião, eu falei, Júnior, putz, cara, eu tenho vontade de ter uma loja de surf, de skate, na verdade, porque eu andava de skate. E na minha Aham. cidade, que é São Miguel Arcanjo, onde é a loja é lá em São Miguel Arcanjo, Certo. eu tinha que sair da minha cidade para comprar roupa no shopping aqui em Sorocaba, comprar Nossa. roupa em Tapetininga, porque não tinha uma loja que tivesse umas marcas legais de skate, é cidade pequena. E aí Aham. eu cresci ali naquela época no skate com esse desejo, se um dia eu tiver condições ou tiver, eu queria abrir uma loja. E aí foi meio contrário ali, daí eu falei pra ele, no que eu falei pra ele na reunião, ele falou, bora, vamos abrir. Eu falei, tenho vontade de abrir lá em São Miguel. Ele falou, bora, vamos abrir. Só que daí ele foi até engraçado, porque eu falei, demorou, Júnior, vamos abrir então. Cara, mas no outro dia ele já me ligou, e aí, já viu o ponto? Olha. Daí eu falei, ele vai abrir mesmo, né? Aí Ai. pronto, daí tipo, já fui ver ponto, já fui fazer a minha parte, entendeu? Eu e ele, daí a gente é sócio lá, os dois. Ali não é uma coisa que eu investi, entendeu? Os Uhum. dois Investiram juntos. investimos juntos, entendeu? E o Júnior já tem todo o know-how, eu tenho mais aquele conhecimento ali na cidade, entendeu? Então é uma loja que a Uhum. galera sabe que é minha, então às vezes vai na loja assim, pô, é do Stefano, vou lá, eles Sim. mandam foto pra mim que estão comprando lá. Que legal. Cara, Natal, familiares, assim, você vai ver só sacola da Aloha. Então tem essa força minha na cidade que ajudou muito ali a Aloha no começo e hoje, né? Hoje o Uhum. público mudou muito, né? A loja já é conhecida naturalmente, mas essa força no começo foi muito importante para que a loja tivesse esse crescimento. Cara, e Totalmente. também deu super certo. E você falou que veio de lá, né? Então vamos entrar um pouquinho na sua história. Legal. Quem é o Stefano? Cara, Desde sempre, assim, desde pequenininho. na verdade eu vim de uma cidade do interior, sem estrutura nenhuma. Eu sou de uma família que nunca faltou nada, mas uma família simples. Eu sempre tive esse sonho de ter meu negócio, de crescer, de morar fora. Isso daí já era uma coisa que eu já tinha, mesmo morando em São Miguel.
Aham. Aí, por uma oportunidade assim, meio do estilo. Na verdade, não é uma oportunidade, na verdade, eu fui expulso da minha casa, né? Meu pai me expulsou da casa. E eu brinco com ele até hoje, que eu agradeço ele hoje, né? Aham. Você era adolescente ou já era É, na mais verdade, velho? eu era tipo assim, DJ, então aquele cara que, sabe, tocava, ele ganhava um dinheiro quando eu tocava. E eu Verdade, já. esqueci de colocar na apresentação que você também é Não, DJ. eu não sou DJ mais, hoje em dia é só Ah, mas hobby. você toca às vezes Não, também na mas é apresentação, que hobby. Hoje é legal. totalmente hobby. Aí, tipo. Eu até trabalhava, mas não trabalhava muito. Um dia eu já tinha 20 anos nessa época e, cara, lá em casa, dormindo, 2 horas da tarde, né? Porque Uhum. DJ, né? É. Amanhecia na balada, tocando, depois. E aí meu pai falou, mano, esse vagabundo aí, acorda, vagabundo, vai fazer alguma coisa, né? Entendeu? E na verdade ele Aham. tava certo, ele não tava errado, não, né? E até agradeço ele hoje, vai fazer uma coisa aí, Uhum. sou vagabundo aí. Na época eu conheci uma menina aqui de Sorocaba, inclusive ela tava lá em São Miguel. E daí, muito louco, ela, cara, vamos fazer um currículo pra você e vamos pra Sorocaba, você fica lá na casa da minha mãe, lá, tal. A gente arruma um emprego pra você e vambora. E, cara, sem estrutura nenhuma, só tinha o segundo grau, não tinha faculdade, não tinha nada. Aham. E aí eu peguei e vim embora pra Sorocaba. E foi rapidão, ela conseguiu arrumar um emprego pra mim, comecei a trabalhar como vendedor de calçados, que eu acho que é um trabalho mais fácil de você entrar quando você vem pra cá, né? Tipo, trabalhar no Aham. É, shopping. verdade. É que tem vaga a roda, né? Porque a galera também pra aguentar aquilo ali tem que Nossa, ser, tem que querer ser novinho trabalhar muito. É pra você novinho, aguentar. querer trabalhar, entendeu? Então fui trabalhar com calçado, tal. E sem estrutura também, as coisas eram muito difíceis, assim, tipo, ganhava para poder pagar meio que ajudar ali na casa, porque até esse momento eu não pagava aluguel, eu morava na casa da mãe dela, né? Uhum. E, cara, é uma família que eu sou eternamente grato, que abriram as portas da casa, né? Você tem contato com eles até Assim, hoje? é bem pouco, assim, sabe? Eu tenho mais com a Laís, né, que é a menina que me ajudou na época. Sim. E aí eu comecei a. Daí depois eu falei, putz, acho que eu vou mudar, né? Ficar aqui na casa dela e tal. Aí eu fui morar numa república, daí começa a república, né? Que Ai, república, quem conhece república sabe como é que é. Sou universitário, e aí. você já tinha, né, ó, Hã? ser DJ, você já Eu já era tocava, DJ, e eu já fui com os equipamentos morar na República, com Aham. CDJ, então. E foi engraçado porque olha como as coisas vão. Eu fui morar numa República, só que essa República era de meninos de São Miguel Arcanjo, que moravam Nossa! aqui, que moravam aqui em Sorocaba e estudavam aqui, faziam faculdade aqui, Aham. e meio que encaixou, porque eles moravam na época no centro, na Miranda Azevedo ali, e a loja que eu trabalhava, que era American Choice, era ali na Braguinha, então era perto, eu ia de a pé, e aí eu entrei em contato com um deles, que no caso na época foi o Emerson, e aí eu falei, ô Emerson, pô, tem lugar aí, tô procurando uma república e tal. Ele falou, pô, tem sim. E lá era assim, era 2 quartos, uma cozinha e uma sala. Então, e moravam 4 pessoas. Então, Aham. cada quarto era 2 pessoas. Então morava 2 pessoas nesse quarto aqui e 2 pessoas lá no quarto do fundo. Na época, aí o cara que eu fui dividir o quarto, eu não conhecia pessoalmente. E esse cara ele foi muito importante na minha vida, sem eu saber. Sabe? Que é uma pessoa também que esse eu tenho contato, assim, também pouco, ele não mora mais no Brasil, mas eu tô sempre conversando quando dá. Ele era um cara que eu não conhecia, mas ele era um cara que ele era muito assim, ele era mais velho que eu na época, eu acho que eu tinha 20, 21, ele já tinha uns 25. E, cara, eu era, tipo assim, eu tava trabalhando ali, mas eu ainda tava com aquela mentalidade de DJ, de tipo, mano, quero achar umas festas pra tocar, eu quero curtir, saía muito, não que eu não saia ainda, mas hoje faz parte do meu negócio, tá? Não é porque eu Sim, é gosto, não. diferente, é. Não, não, é porque eu gosto também. Mas assim, ali eu tava naquela cabeça ainda que não é legal, né? Entendeu? Você já tem que começar a pensar no seu futuro. Mas ali era meu. Pensava em, tipo, gastar dinheiro com convite pras festas, pras Uhum. raves, ou com roupa de marca pra poder sair, entendeu? Então é um pensamento que hoje eu até ensino pros meus colaboradores, cara, que, cara, não pensa isso, cara. E Uhum. na verdade eles não pensam mais isso. Hoje é diferente, Hoje é cara. diferente, mudou Ô, muito. Naquela louco! época você pensava em. Você queria ganhar um dinheiro ali como DJ, que era o que você sabia, e você É, queria ganhar um extra. sim, sim. Você não queria seguir uma carreira, não pensava em, eu quero tocar em festival, alguma coisa. Até porque DJ Era não um dava momento. dinheiro, né? Que Uhum. nem é hoje, tudo bem, né? Se fosse hoje, eu Sim. ia ver um mercado. Naquela época, o DJ era mais pra curtição. E Uhum. hoje, o que eu falo também que mudou é que os meninos com 21 anos, meu Deus do céu, eles já têm empresa. É. Não, hoje tá Tipo, absurdo. é um negócio assim que, cara, alguns são meio perdidos, assim, que daí é esses Aham. que eu falo, pô, cara, pensa bem e tal, tenta focar mais.
Mas, cara, faz parte daquele momento. Eu não posso também querer, tipo, acelerar eles, que é uma coisa que eles, como é que eu posso falar? Eles têm que viver aquilo também, entendeu? E é de idade, né, também. É, e cara, pô, um menino de 21 anos, e hoje, cara, tem que curtir, né? Tem que ter esse momento, tal. E aí, nas festas, tal, tocando, e esse cara, pra eu não perder o raciocínio, esse cara que morava comigo no quarto, ele era muito certinho, ele era um cara muito, sabe, ele já falava assim, cara, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa crescer. E na época era engraçado, porque assim, eu e ele nesse quarto eram os que não tinham condições. A gente era de famílias parecidas, que eram famílias mais simples. Os outros dois do outro lado, eles já tinham mais assim um suporte, Uhum. né, de família já um pouco mais com uma condição melhor. Ele até brincava, ele falava, cara, você não pode olhar pra eles lá. Eles têm outra vida. A gente não tem nada. A gente veio de São Miguel, a gente não tem dinheiro, a gente precisa correr atrás. E eu, na época, até ficava bravo, porque ele falava, Cris, pelo amor de Deus, cara, para de ser assim, mano, vamos curtir, Uhum. relaxa com esse negócio aí. E ele, não, cara, eu lembro que ele era neurótico, até demais. Cara, eu tô velho, cara. Eu tô velho, eu já tenho 25 anos, eu não tenho nada, e eu não pensava isso ainda. Uhum. E só que ele foi plantando aquilo ali na minha cabeça, entendeu? Sim. E eu era totalmente largado, assim, tal. Eu lembro que até hoje a gente dividia as coisas, as tarefas, assim. Aí um dia eu tive que Aham. limpar o banheiro. Era minha tarefa lavar o banheiro. Daí eu fui e lavei, né? Aí foi ele lá. E aí, Cris, tá certo? Tá bem limpo o banheiro? Ele, mano, você tá de brincadeira comigo, cara. O que você fez aqui, cara? Olha isso. Nossa, cara, eu vi que ali, então, até arrumar a cama, eu já aprendi ali, tipo, quando eu aprendi em casa. Porque em casa era, tipo assim, largado, entendeu? As coisas Sua mãe assim. fazia, né? É, mãe Dava fazia, você. era uma coisa assim, bem isso. E aí eu fui aprendendo ali com ele, assim, meio que na marra ali, né? Porque eu dividi o quarto com ele, né? Aham. É, às vezes eu puxava ele para as festas, mas era difícil. Ele Eles era são uma um. idade que 25, né? Você tinha É, eu também? tinha Você vinte faz e quanto? um e ele tinha uns 25, Uhum. É, então, a 26. cabeça, eu acredito que muda muito quando você tem 20, 21. Aí você faz 25, parece que você entra numa outra vida. Pelo menos comigo foi assim. Na verdade, a minha vida mudou dos 21 em diante, né? Mas quantos Fez anos você uma virada. tem? Eu tenho 29. Nossa, não parece. E assim, quando eu tinha 21, eu tinha 20, vai, eu tinha uma cabeça. Uhum, Aí nos meus 21 foi a virada de chave, que daí tudo foi acontecendo, que daí é atípico, né? Meus pais uhum. faleceram e tudo mais, então eu tive uma outra vida, minha vida virou ali por conta do que aconteceu. Mas eu acho que, no geral, o padrão é quando você faz 25, ah, tá, terminei a faculdade, fiz tudo, e aí? E Agora é aí? por mim. É. Às vezes muita gente sai de casa, ou vai morar fora do país, ou vai realmente trabalhar com aquilo que estudou, ou se Uhum. não estudou, vai abrir um negócio, vai trabalhar em uma outra empresa. Então eu acho que a É, mentalidade ali dos 25 em diante é absurda. E isso, querendo ou não, as pessoas estão trazendo hoje, essa geração de hoje. Eu me coloco nisso. Hoje eu tenho 29, pra mim eu tô velha já pra onde eu tô. imagino, Pra fase onde eu tô. E imagino. pessoas que têm 20 hoje, eu acho que também. Não tem a mesma mentalidade de 10 anos atrás de uma pessoa de 20 anos. Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que, A cobrança assim, é maior, eu né? também fui acordar daí, eu já tinha uns 25, Tá 26. Aí vendo? que eu fui acordar aqui, daí que eu falei, nossa, mesma 25. coisa dele. Tenho 26 anos, não tenho nada, É. só tenho, tipo, um monte de currículo de festas que eu fui, e, tipo, roupa de marca, e, tipo, eu nem precisaria daquilo, mas era porque pra sair. Aham. E, cara, não tinha nada, E entendeu? aí, né? E aí? O que eu faço? Então eu acordei. Só que hoje, realmente, o que você citou é que o público mudou totalmente, porque às vezes hoje eu acho legal, assim, uns amigos também, mais jovens que eu conheço, e também pessoas que trabalham comigo, eles falam, pô, cara, acho legal, se espelho em você, eu escuto muito isso, eu acho legal. Eles falam, cara, vi que você hoje tá bem, mas aí eu olho pra eles, cara, eles estão com 21 e já estão bem. Aí eu Sim. falo, mano, fica tranquilo, é só o tempo. É. Eu não sou melhor que você, cara. É só o tempo. E acredite, eu fui acordar com 27 anos, 26, 27 anos. Você tem 21, cara, já tá encaminhado, já trabalha, ou já é empresário, já. Fala, cara, quando você tiver o 27 que eu acordei, você já vai estar super bem. Então você não vai. O que eu tenho, cara, acredite, você vai ter muito mais. Uhum. Porque, cara, é um tempo, entendeu? Lógico que Exato. hoje até às vezes as coisas acontecem mais rápido hoje em dia. Antigamente demorava, o Sim. acesso era mais difícil. Hoje em dia, com o digital, né, já Nossa. facilita muito. Até para os DJs que você falou, né? Nossa, entra no TikTok, o que você vê de DJ Sim. mostrando o seu trabalho ali, aí viraliza, aí É, começa e o DJ hoje, a ser bem quisto.
O DJ hoje ele tem uma diferença que na época não tinha, porque a gente não produzia na época, né? A gente só tocava música dos gringos, dos artistas internacionais. A gente não tinha o acesso aos programas, porque era muito equipamento para você produzir uma música, entendeu? Uhum. Então a gente era DJ mesmo ali, de tocar a música dos gringos. Hoje em dia não, hoje em dia o brasileiro ele faz a própria música, inclusive a música eletrônica hoje brasileira é mundialmente representada, se não for a melhor do mundo, eu acho. Uhum. Né? Mas assim, então é diferente o acesso. Mesma coisa falando na área da publicidade. Cara, eu não tinha muito conhecimento. E ali foi na República também que entrou essa ideia de eu estudar o design. A Aham. festa sempre fez parte da minha vida. Inclusive, hoje a gente tem, graças a Deus, umas agências assim, mais famosas de marketing para eventos. Se não for a maior, não sei também, mas ela é bem conhecida, né? Sim. Mas é de festas também, né? Trabalho com É. festas, né? Só que eu trabalho no backstage, eu que faço a comunicação. Então, ali, quando eu dormia naquele quarto junto com o Cris, no outro quarto morava o Emerson, o Caeda, que, cara, é um cara que também tem agência, é um cara que tá super bem hoje no mercado, ele se especializou em e-commerce, é um cara... E ele já trabalhava não era marketing, ele trabalhava com site, ele fazia site. Aham. E eu, o que que eu fazia? Como eu era DJ... E isso, meu pai, cara, ele nunca foi um cara de condições, mas ele me deu um computador, então isso também virou ali o game, né? Você precisou de casa, Sim. mas deu o computador, eu já fui com o computador. Aham. E aí, tipo, eu fazia uns flyers das festas. Eu comecei fazendo flyer, tipo, cara, você é DJ e tal. Eu falava, onde que eu faço o flyer aqui? Eu faço aqui no computador, na época no CorelDRAW. Era horrível Aham. as artes, meu Deus do céu. Mas aí, tipo, eu fui falar com ele. Eu falei, ô Emerson, eu vejo que você fica trabalhando no computador. Eu queria trabalhar com isso aí também, mano. O que que eu faço? E eu imaginando que ele ia ensinar eu, né? Ô, você não podia. Ele falou, ah, cara, vai estudar aí e tal, né? Fazer um. Ele falou, tá engraçado que ele falou. Eu achei que ele ia ensinar. Eu acho que ele nem ele sabe Sim. E disso nem no ainda. YouTube não tinha, né? Não tinha Nessa YouTube, época. jamais. Pra você ter uma ideia, nessa época não existia faculdade de design gráfico. Não Caramba! existia faculdade. Era só publicidade. Marketing Realmente só. eu tô velho mesmo, mas não existia. Era tipo assim, cursos técnicos e algumas faculdades, tipo Senac existia, Uhum. a Embi Morumbi, eu acho, não lembro, tinha uma em São Paulo, chamava Cuca, Escola Cuca de Design. Não existia. Aham. Era, tipo, bem difícil o acesso mesmo. E hoje, às vezes, não vou falar isso, não, melhor eu não falar isso. Hoje, o cara não precisa nem da faculdade se você quer saber a verdade, para ser um bom designer. Pois é. É ruim falar isso porque parece que eu tô meio que. Sim. Ontem eu tava dando uma palestra para os universitários, hoje eu vou falar isso, mas assim, Uhum. é legal ali a faculdade, porque é um momento que ele vai se dedicar para isso. Se Com realmente, às vezes, certeza. a pessoa não tem ali aquela, como é que chama, o autodidata, Uhum. de ir aprender sozinho, a faculdade é uma ótima opção. Com Porque ele vai certeza. estar ali, ele vai se dedicar, ele vai parar aquele momento. E hoje, como, assim, a hora que você vê o jovem, ele já tá no TikTok, vendo coisa nada a ver, que não vai Sim. agregar nada na vida dele. Então, se ele faz uma faculdade, é muito melhor. Uhum. Mas se você é um cara autodidata, não é que você não precisa da faculdade, mas se você é um cara autodidata e que se você quiser buscar e não informações hoje, ele encontra na internet, no Uhum. YouTube, Sim. né, ele em podcast, ele Uhum. encontra muita informação. Muita gente estuda É, através de podcast. que nem, por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui, que eu vou falar da minha história, como comecei, depois a gente pode falar um pouco da empresa, mas assim, eu não sonhava em saber como os caras das grandes agências fizeram, mas você não tinha isso. Não tinha Uhum. um YouTube lá Pra entrevistando. você pesquisar. É. É que nem um cara hoje que é referência pra mim, ele sabe disso, que é o Marcos Baleiro, que é o dono da Artmaker. Uhum. Cara, eu não conseguia conhecer, hoje ele é meu amigo, Aham. mas cara, eu não conseguia saber como ele chegou lá, entendeu? Ele não tinha um podcast dele, entendeu? Então Era hoje só no ao vivo e a cores. então você não tinha acesso. E eu sonhava de ir lá na agência dele, conhecer. Hoje eu atendo ele, cara. Ele é meu Olha só. cliente, é muito louco, assim. Logicamente que na parte de evento, que daí é o meu core business, daí ele deixa comigo o evento. E Aham. ele é um cara, um mega do empresário. A agência dele é referência total, é gigante. É muito legal. E aí o cara tem esse acesso, né? Que antigamente ele não tinha. Aí eu fui ali, aí ele falou que não. Daí eu fui estudar. Na época eu fui Uhum. estudar. Daí eu fiz Senac, foi. E era assim, era técnico, mas era tipo 3 anos e meio de Uhum. curso. Pesado. Só que era muito bom o Senac, que eu vejo que eu não sei se hoje acontece muito na faculdade, porque era sempre no computador. Uhum. Tinha teoria? Tinha no livro, tudo, tinha o didático ali e tal. Mas, desculpa, o didático, mas era muita teoria. É tipo assim, era o computador, então eu já fazia as artes ali, eu Sim. evoluí no Essa Photoshop. dinâmica. Aí ali eu conheci o Photoshop, que na época só fazia o CorelDRAW.
E aí foi isso, aí comecei a estudar na área e eu ganhava bem como vendedor de calçados. Uhum. Eu ganhava, tipo, na época, assim, não lembro de valores, mas eu acho que na época, assim, eu ganhava uns R$ 2.500. Caramba. É, só A que, gente tá meu, falando o quê? 2000 e o quê? eu sou ruim, assim, de data, se for falar assim, Uhum. mas de tempo, eu tive mais de 15 anos atrás, entendeu? Isso daí. Uhum. É bem mais, na verdade. É, dá uns 20 Então. anos, não dá. Dá uns 15 anos atrás, 15, 16 anos. Uhum. A ADS tem 16. É, vai dar um pouquinho mais, uns 17, 18 anos. Uhum. Aí, nessa parte do. Eu aprendi muito ali com uma prática de fazer essa parte do design, eu ganhava, só que eu trabalhava ainda como vendedor Uhum. de loja. E, cara, o vendedor é aquele cara. Pô, eu lembro que os caras zoavam a gente e busão, pegava busão. Cara, eu vim do nada, entendeu? Uhum. Pegava 2 ônibus. A gente lembra que tinha um cara que morava lá, na época, morava lá no Vanelville. E esse meu amigo, Daniel, a gente voltava cantando ali. Sempre fui mais do reggae e tal, assim, Uhum. uns mais alternativos. Aí voltava cantando Charlie Brown, Nat Roots. Mal feliz voltando do ônibus. Não era uma coisa ruim pra mim pegar um Uhum. ônibus. Sim. Porque às vezes hoje é meio que assim, nossa, tem que andar de ônibus. Mano, e aí? Cara, pra mim É era normal, legal, fazia parte do gente. meu processo. E eu não tinha um acesso. Tudo bem que não existia Uber, né? Eu acho que Uhum. hoje, se você pôr ali na balança, se conseguir pagar o Uber, ok, é melhor, se você não Sim. tem carro, né? Ou se também tem a opção de hoje não ter carro, né? E aí, mas eu pegava, voltava de ônibus e tal, e aí de noite já ia pra faculdade. Eu lembro que né, no Senac na época, e era uma coisa que era difícil pra. E era o dinheiro contado, o dinheiro que eu pagava ali, que era caro já as coisas. Não, nessa época sobrava dinheiro, porque eu ganhava bem, lembrei. Uhum. Aí eu terminei o curso, eu falei, agora eu preciso trabalhar na minha área. Aí que veio o problema. Porque eu ganhava bem como vendedor, mas não era a minha área. Vamos Uhum. supor um valor que eu ganhava lá na época, R$ 2.500, eu fui para uma gráfica trabalhar como designer ganhando R$ 500. Nossa. Então eu saí de 2.500 ou 3 para ganhar R$ 500. Só que isso é legal porque hoje na minha empresa, acredite, eu tenho pessoas que vêm trabalhar para mim que eles falam, não importa quanto você vai me pagar, eu Uhum. quero trabalhar na DS, eu estou Olha que aqui e legal. não é pelo dinheiro. Então hoje eu consigo entender porque naquela época eu fiz isso. Uhum. Eu deixei de ganhar R$ 2.500 para ganhar R$ 500. Mas eu sabia que aquilo ali ia ser o início de uma jornada, eu ia pegar Exato. experiência, Às eu ia vezes na estar loja todo. você ia estar É, até na hoje do loja, mesmo jeito. na loja, cara, tipo, e não tava na minha área. O que que eu ia aprender ali a vender? Foi bom, aprendi a vender. Hoje eu sou vendedor. Até hoje eu Aham. sou o comercial da minha empresa. Sim. Entendeu? Isso foi bom. Tudo que é lugar que você tiver, independente do trabalho que você esteja, você vai aprender uma coisa que você vai usar ali no futuro. Com Ou certeza. como colaborador, porque hoje você não precisa necessariamente ser um empresário de sucesso. Você pode ser cara, um grande diretor de sucesso, mas você não é o dono da empresa. Você Uhum. pode ser um puto de um gerente que ganha super bem. Ou você é um empresário. Então, tudo que você vai aprendendo vale, independente da área. Mas eu queria aprender na área, tinha como, eu tinha que trabalhar na área. Uhum. Então, hoje, aí eu fui pra gráfica, R$ 500. Aí apertou o negócio. Aí foi difícil, porque, cara, eu pagava na época, assim, R$ 250 era o Senac, e aí sobrava pouco pra comer, e não é pra contar história triste, mas é a É a realidade da minha vida. realidade. Tipo, aí, tipo, sobrava pouco dinheiro, aí comia, lembro que a gente comprava, e morava em República também, só que nessa época eu saí dessa República e já fui pra uma outra, que também era um pessoal de São Miguel, era sempre São Ah, Miguel. olha Galera só. de São Miguel que vem pra Sorocaba. Aham. Era assim, e fazer faculdade. E foi engraçado porque daí já foi uma outra turma, aí o Cris já não estava mais comigo, mas eu aprendi muito com o Cris. Eu sou totalmente grato a ele. E aí fui para outra e me pagava ali e sobrava pouco dinheiro, eu tinha que comprar, e às vezes comprava uma pizza, aí é engraçado que a pizza tem 8 pedaços, né? Daí comia tipo Um cada um. um por noite. Era muito louco, Caramba. entendeu? E tinha ali o dinheiro do almoço, era apertado. Eu tinha pessoas que trabalhavam, que moravam comigo, às vezes, daí nessa Segunda República, que tinha uma condição melhor, às vezes ajudava. Não, Stefano, Sim. vamos lá, deixa que eu, entendeu? Que eu ajudo, entendeu? Então, né, essas pessoas sabem disso hoje. E foi difícil, mas foi indo. Daí depois de uma gráfica, eu fui para uma outra e não tinha trabalhado em agência de publicidade ainda. E aí chegou um momento que eu consegui entrar numa agência. Uhum. Só que eu sempre fazia, que é louco hoje, porque hoje é um tão normal, que é o freela. Antes eu fazia o freela sem saber que era freela, porque não existia Aham. esse nome freela. Era bico, né? Fazia ali uns biquinhos por fora ali, Aham. porque eu trabalhava na gráfica e tal, mas eu como fazia flyer para as festas,
E nessa época, assim, eu já comecei a fazer uma frestinha ou outra. Eu que criei a marca da Toca do Leão, que tem aqui hoje, que é Que aquele legal. leão. Então eu que fiz, na época era um lavador lá. O Turco veio pra mim, lembro que ele foi falar comigo lá na gráfica que eu trabalhava. Ô, você faz um álbum pra mim, um Olha. logo. Aí eu fiz o logo da Toca do Leão, que tipo, né, uma casa que cresceu. Isso também foi dando, acho que foi meu primeiro cliente, eu acho que foi a Toca do Leão. Uhum. Até hoje ele cobra eu falo, tu não precisa nem pagar você, né? Porque eu fui o primeiro. Eu falo, não é bem assim também, né, Turco? Mas é turco, né? Aí, tipo, aí mas ele foi muito importante, ele deu oportunidade, aí eu comecei ali e fazia esses bicos aí, né? Aí entrei numa agência de publicidade, ali eu vi o universo mesmo, porque a gráfica, Uhum. ela não tem um universo de marketing, de agência, era Não. muito design, fechar arquivo, era uma coisa mais ali pra impressão, eu não conseguia Uhum. mostrar o meu talento. No Sim. flyer eu mostrava. Hoje, às vezes, eu olho assim o flyer, alguns flyers que eu fazia de 10 anos que lembra lá pra mim, na lembrança, 15 anos que eu falo, caraca, mano, eu já tinha um negócio meio fora da caixa mesmo. Uhum. Uns elementos que hoje, cara, difícil de fazer na época. Hoje dá pra fazer muito mais fácil. Sim. Então, só que eu não podia fazer isso na gráfica. Na agência, e na agência foi legal que as pessoas foram me procurar já porque eu já tava com um nomezinho no mercado. Olha que legal. De tipo assim, pô, esse designer é bom. E na época é engraçado, é igual agência designer, né? Tinha, se contava no dedo, em Sorocaba, que é uma cidade Sim. grande. Hoje em dia, cara, é igual videomaker, fotógrafo, designer, você falou que espirrou, tem um ali, tem Hoje tem outro. uma em cada esquina. Antigamente não, entendeu? Então eles foram atrás de mim. E Uhum. falaram, e na época é tipo assim, cara, quanto você quer ganhar? Daí eu já falei, opa, peraí. E aí foi engraçado. E depois entra também a minha esposa, que minha esposa, nessa época da agência lá, a gente já se conheceu, tal. A Vocês se gente... conheceram na agência? Não, na verdade eles se conheceram tocando. Tipo, eu tava Aham. tocando numa balada, tipo, ela viu eu tocando, daí a gente tinha uma amiga em comum. Aí ela, tipo, pô, que DJ, ela falou, nossa, que DJ bonito, gostei dele e tal, queria conhecer ele. E foi e falou pra amiga dela. E Aham. sem ela saber, eu vi ela e também falei, nossa, que menina gata, tal, pô, queria conhecer ela. E falei pra amiga, daí a hora que a amiga falou, os dois tinham falado ao mesmo tempo, entendeu? Olha só. Então aí rolou, aí a gente se conheceu lá em São Miguel, ela era de São Miguel também. Aí, Nossa, vocês não se conheciam não, antes? se conhecia lá em São Miguel. Até porque ela é mais nova do que eu, né? Aham. Então ela deu uma outra turma, né? Ela não era da minha turma. Uhum. É, a minha turma mais velha. Daí, tipo, a gente se conheceu pra lá e eu vim pra cá sozinho, né? Toda essa história sozinho. Daí, Sim. só que eu sempre ia pra São Miguel. Aham. Aí eu conheci ela, aí comecei a namorar, aí eu trazia, ela vinha de vez em quando me visitar aqui, só que eu morava na República ainda. E Uhum. aí era engraçado também, né? Porque, tipo, um É. monte de homem, eu trazia a namorada pra cá, era um negócio meio assim, né? Dividiu o quarto. Isso foi também foi com que eu fiz que eu saísse da República e fosse morar sozinho. Entendi. Foi uma coisa que aconteceu, porque, né? E ela tinha, assim, as mesmas vontades que eu, sem eu saber. Hoje eu sei porque, né? Convivo com ela, a gente conversa muito, a gente, além de sócio, é, tipo, totalmente parceiro, assim, troca as ideias, conversa muito, a gente se fala muito. Pelo pouco tempo que às vezes a gente tem, porque às vezes eu não Aham. vejo ela. Eu brinco que eu fico mais com os meus fotógrafos do que com ela. Porque eu Quer fico dizer, ela em casa mesmo. e só que daí eu chego, a gente tem uma vida um pouco diferente, né? Uhum. Ela é muito do esporte, eu já sou mais da noite. Às vezes eu chego, ela já tá dormindo, porque outro dia ela acorda muito cedo, bem cedo. Então, às vezes a gente não se vê, mas. E eu treino à noite, né? Eu Hoje faço vocês esporte à dois noite. estão ativos na agência, Né? Os dois, os né? E dois. o que que você faz? Você fica Cara, mais eu no fico mais na área comercial? comercial e ela cuida da equipe. Legal. Eu falo que eu trago e ela se vire, Uhum. entendeu? Legal Tipo ter assim, essa eu divisão. trago e se vire agora. Uhum. E ela trabalha, nossa, ela é muito workaholic também. Tem vezes que ela, assim, eu chego em casa e falo, amor, para, desliga os computador, vamos ficar junto, desencana um pouco de trabalhar. Ela, não, não dá, não consigo, os clientes estão me chamando aqui, ai tal, não dá. É Aham. engraçado, entendeu? Ela ali, ai meu Deus do céu, desesperada ali, porque ela também é atendimento dentro da empresa. Então ela tem o contato direto com o cliente. Sim. Eu sou aquele cara que assim, eu sou o cara do network, eu que trago os clientes, eu tenho os Uhum. contatos, eu fecho, eu vendo, eu explico o que é a empresa, e depois que o cliente entrou dentro da agência, aí ela que Ela assume. pega. Aí Aham. ela que assume, então ela fala mais com o cliente depois de fechar do que eu. Sim. Eu sou aquele cara que o cliente só liga na hora que deu BO, velho. Uhum. Porque daí, tipo, deu BO. Ô, Stefano, pelo amor de Deus, mano. É. Aí é que eu tenho que ir lá, ô, galera, o que tá acontecendo? Sim. Às vezes ela até brinca, você nem sabe o que tá acontecendo, né? É. Porque eu não Mas tem que se sei. Aí eu também inteirar. brinco pro lado dela e falo assim, não, mas por isso que eu tenho vocês, né? Aham. Senão, né, não tem como. Exato. Mas é um ali ajudando o outro, né? Aí eu conheci ela, né, pra gente seguir uma linha legal. Aí eu conheci ela e
falei, cara, ela também já tinha essas mesmas vontades, tipo, cara, eu quero ir embora de São Miguel, eu quero crescer. E, cara, é engraçado Sorocaba e São Miguel, não sei se as pessoas sabem, mas São Miguel, eu falo que Sorocaba é como se fosse Nova York para quem mora em São Miguel, pelo menos na nossa época, Uhum. sabe? A gente vê porque a nossa cidade não tem shopping, não, que eu ainda falo que é minha cidade, porque eu tenho o coração lá, entendeu? Eu tenho Sim. as raízes lá, eu tô lá sempre, eu Seus pais invisto estão lá. lá, meus pais estão lá, graças a Deus, Então. meus pais, sempre que eu posso, uma vez por mês ali, eu tento ir lá, tá lá com eles, meus amigos estão lá, meus amigos de infância, porque, cara, eu falo que na vida a gente pode ter vários amigos, mas aqueles ali da infância, você nunca vai esquecer, porque ele Uhum. viveu momentos com vocês ali que, cara, hoje eu nem consigo mais ter esses momentos, né? Porque não dá, responsabilidade, A idade, vida muda, entendeu? né? Não A vida adianta. muda, então, e sempre eu tô lá. E aí ela também queria vir para Sorocaba e já tinha essa visão que eu falei de tipo Nova York, Aham. Sorocaba e quero morar aqui, não como se fosse agora quem é daqui, eu acho que é São Paulo, São né? Paulo, exato. Né? Aí daí, pô, encaixou, daí foi indo, a gente tem um relacionamento super longo, super legal, assim, a gente hoje consegue a gente ter as nossas vidas assim, sem um atrapalhar o outro, sem ter muita cobrança. Às vezes as pessoas até acham, putz, será que de repente eles estão? Não, cara, é que a gente respeita o espaço do outro, entendeu? Às Aham, vezes eu preciso ir bacana. num evento, às vezes ela quer ir treinar, só que ela fala, amor, cara, pode ir, entendeu? Tipo, você Uhum. tem que ir, você tem que estar lá, você tem que fazer relacionamento, você tem que conversar com seu cliente. Então a gente respeita, e, às vezes, e ela faz as coisas dela, eu respeito do meu lado, entendeu? Tipo, não fico cobrando ela, amor, você tem que estar comigo. Não, cada Aham, um. Porque eu acho que é isso que faz, né? Porque a gente tá com há 18 certeza. anos junto, é uma coisa muito assim. E aí eu conheci ela e a gente, cara, ela começou a vir aqui, daí vinha, ficava um dia, depois ela vinha, ficava 3 dias. Daqui a pouco chegou uma hora, né? Família tradicional de Sorocaba, que a É. família dela falou: não, pera aí, mano. Ô, você vai ter que assumir ela aí, cara. Vocês vão ter que casar, né, na época, ou morar junto. Aham. E aí eu lembro até que juntou a família dela com a minha família. Nossa, esse é um momento tenso do homem, né? Ah, Ainda é. mais jovem na época, assim. Aí colocou lá a gente, não, então vocês vão morar junto, porque não dá pra ela ficar indo lá. A família dela falou, minha mãe também não, eu também acho, concordo, eu acho que é isso. Daí ela veio morar pra cá. E como ela tinha os mesmos princípios que eu, assim, nessa Nossa, vontade, aí sensacional. deu match, não só, assim, da gente se dar bem, da gente gostar muito um do outro, a gente se amar, mas na parada da gente querer muito, entendeu? Eu Uhum. falo que a gente não pode ser ganancioso, mas a gente tem que ser Sim, ambicioso, que não é um pecado, não é uma com coisa certeza. ruim, entendeu? E quando o casal tá na mesma sintonia, nossa, não tem É, como parar. animal, cara. E, cara, a gente tem que ter essa ambição. E ela tinha também, eu também. E, cara, é um equilíbrio que hoje eu busco muito hoje. Hoje eu tô buscando muito, assim, tipo, a palavra de Deus. Eu vim de uma família cristã, evangélica, e eu, cara, eu já não sou tão ativo. Hoje eu quero ser cada vez mais, porque a gente também tem que ter um equilíbrio nisso, né? Tem que ser Deus Uhum. em primeiro lugar. Não pode ser o trabalho, entendeu? Só Sim. que querendo ou não, se a gente parar pra pensar, a gente acaba esquecendo, a gente dá o trabalho como se ele fosse. Isso é um Uhum. perigo, a gente não pode viver dessa maneira. Então eu tomo muito cuidado. Eu vejo que minha família, cara, eles têm muito isso claro ali, entendeu? Que Deus Uhum. em primeiro lugar, trabalho, Ótimos. e não, família e trabalho, É, né? Nem é trabalho e família e família, trabalho. trabalho, porque é o Trabalho é ótimo. correto. É, o João É, Balta tem até um lema DLT, de né? vida, né? Que é saúde, família e trabalho, né? É Deus, saúde, Isso. família e trabalho. Que a gente tem que colocar. Então, às vezes, a gente se perde nisso daí, a gente, né, não desvia, que não é legal. E ela tinha esses mesmos princípios também, de tipo, cara, correria, ambição, vamos ganhar, vamos crescer. Não, galera, é ambição, não tô falando de a gente de ganância. E é legal Uhum. você ter dinheiro, assim, pra você ter Com uma vida melhor. Não muda certeza. nada, tá? Não vai mudar. O mesmo Stefano que eu era lá, eu sou hoje. As É, mesmas você tem. amizades que eu tenho hoje. Não mudou nada, eu não sou melhor do que ninguém. Isso não muda nada na minha vida. Mas Uhum. eu tenho acessos hoje, eu tenho uma vida melhor, que eu também, que não contei o começo, eu sofri bastante, foi difícil. Então a gente busca isso, entendeu? Sim. E ela tinha muito isso, a gente foi correndo atrás. Aí corremos atrás e aí foi dando tudo certo. Aí ela não trabalhava comigo na agência. Ela trabalhou sempre faculdade. Trabalhava na Uniso, trabalhou na Anhanguera. E aí um dia ela falou, cara, eu vi ali naquele momento, e era um negócio que, querendo ou não, ela trabalhava para uma pessoa, sendo que ela já tinha um negócio que era DS, que no caso era nosso já, né? Ela Aham. falou, cara, eu vou ajudar vocês. E, cara, aí e casou. Uhum. Dá super certo, as pessoas falam, mas e aí, como é que dá? Vocês são um casal, vocês trabalham juntos? Mas aí você fazia a parte das artes Eu e ela fazia. fazia a. Nessa época ela começou a entrar, ela entrou como financeiro. Tá, Que eu nunca legal. gostei do financeiro. Aham. É o Tipo, corre.
É um porre, mas é necessário, é muito importante. Hoje eu tenho uma empresa que Com cuida certeza. das minhas empresas como financeiro, entendeu? Aham. Eu sempre olho o financeiro, sempre tô ali. Eu sou um cara que eu falo que assim, não adianta nada você ganhar dinheiro, ter uma empresa de sucesso e não saber o que você faz com o dinheiro. Uhum. Ou você gastar mais dinheiro do que você ganha. Você pode. Isso aí você não vai crescer. Eu só consegui crescer na vida porque eu sempre tive essa mentalidade de tipo assim, eu preciso gastar menos do que eu ganho. Uhum. O dinheiro sempre tem que sobrar para um investimento, para uma emergência. É assim que você consegue. Eu vejo isso, entendeu? Porque tem gente que ganha, mas gasta tudo, aí não consegue crescer, não sabe o porquê, mas não ganha mal. E é isso. Só que Uhum. eu não quero estar julgando aqui de a pessoa às vezes não quer crescer, ou é a vida que ela quer é essa, tudo bem. Sim. Mas se você quer crescer, você tem que ter essa mentalidade de você sempre gastar menos do que você ganha. Uhum. Sempre. Você guardar dinheiro, que é o dinheiro que você vai guardar, que você vai poder investir em novos negócios que vão te dar mais dinheiro, e também nos que der mais, você guardar dinheiro, e aí se vira nessa. O dinheiro é o poder de compra de Então é isso, investimento. é um conselho que eu daria. Legal. Mas é isso. Cara, aí vocês abriram a agência, eram vocês dois. Daí no começo era só eu, depois a Dani entrou. Nessa época, quando a Dani entrou, eu já tinha. Porque eu comecei sozinho ali, né? Eu, computador. Tem uma Sim. história legal que sim, ela já me ajudou antes de eu ter agência, de a gente ter agência, que foi assim. Eu tinha só eu ali, né, como freelance e tal, comecei ali a agência. E aí eu falei pra ela assim, putz, amor, esse computador não tá bem, não tá legal. Daí ela falou, e a gente não tinha grana ali pra comprar outro computador. Eu não tinha grana nessa época, assim, guardada, né? Não dava pra guardar. Porque às vezes eu Aham. falo pra pessoa, pô, guarde dinheiro. Ela fala, mas não dá. Né? Uhum. Então E realmente, né? realmente não dá. Então eu entendo. Aí não forço, não, pô, não seja tóxico nessa parte, o cara não consegue. Aí eu falei, não tinha grana tal, e ela trabalhava, ganhava muito domingo, sábado, não tinha dia, né? Workaholic também. Aí ela tinha uns bônus lá na faculdade, ela falou, oh, amor, acho que eu tenho lá um dinheiro lá. Aí ela foi e comprou o computador. Daí eu já, com esse computador, eu comecei a atender mais clientes, e aí eu saí, abri a agência, depois a agência comecei sozinho, depois eu comecei numa época eu tive sócio, mas não deu certo, porque o negócio era meio que o meu sonho, era o meu core business, eu tinha mais a ver de empresário, eu acho que os sócios que eu coloquei na época não estava ali preparado para ser empresário, acabou virando mais o meu colaborador, trabalhava que nem eu, Superman, não tem que falar, aquele tempo, Uhum. período, mas não tinha essa veia de empreendedor, de Sim. buscar novos negócios, de crescer, de evoluir, tanto que quando ele saiu, aí o negócio assim, não por causa dele, mas aí eu falei, Uhum. pô, agora é comigo mesmo, eu não tenho, porque com o sócio às vezes você não pode esperar um do outro, né? É. Porque senão aí ninguém faz e aí acontece. Então aí eu fui sozinho, aí ela entrou, vestiu a camisa, na época ela entrou como financeiro, e aí foi sendo aquela história, né? Tipo, ela foi pegando a área do atendimento que ela gostou, hoje é uma área que ela tá cada vez mais tirando ali o pé dela, porque a gente começou a aprender que o importante do empresário é o estratégico, né? Querendo ou não, Sim. não o operacional. Uhum. Porque o operacional é uma coisa que você não vai conseguir fazer o negócio crescer. Você vai dar conta ali do trabalho, mas não vai É na trazer escala. novos. Não escala, é. E aí, esse é um conselho que eu dou hoje, que é para os designers que são freelancer e tal, que, cara, acredite, se ele quiser um dia crescer, ele tem uma possibilidade de crescer como designer muito, ser um ótimo designer, ganhar muito bem, mas às vezes ele vai ter que sair um pouco do operacional e pensar no estratégico, Uhum. mesmo sendo um designer. E aí, quando ele chega no estratégico, entra várias coisas que ele tem que aprender ali, que não é só ser designer, é ser empresário. Exato. Aí já entra, cara, entra assim, o que ele estuda, o que ele usa, como ele se veste, Uhum. como ele se comporta, porque hoje o designer freela, ele é uma empresa. Ele não atende clientes, para mim ele é uma empresa, né? Então ele tem que saber como ele se posiciona, como ele fala pro cliente. Ele não pode ter aquela visão do designer cabeludo, largado, que Fica ele não vai se comendo o dia inteiro dentro do quarto, no escuro. ele não vai ser valorizado, ele tem que se posicionar. Então ele pode ser muito forte como designer, mas se ele não estudar o estratégico, o brand pessoal, ele não vai conseguir deslanchar. E às vezes eles não sabem também. E Uhum. não é só isso também, né? Tem a questão de trabalhar, de cara, não tem hora, não tem dia, porque às vezes hoje eu vejo que as pessoas não sei, cara, assim, eu não julgo porque eu entendo que nem tudo é o dinheiro, entendeu? Tem a questão Deus, saúde, família, saúde, né? E depois vem o trabalho, mas assim, cara, se você tá ali que você quer crescer, então, peraí, então você vai ter que se abdicar de algumas coisas. Uhum. Então, infelizmente,
Mas às vezes fala, cara, pô, tem um job aqui, vamos fazer final de semana. Ah, não quero, não posso, não vou. Eu falo, meu, tudo bem. Uhum. Mas, cara, não existe milagre. Você não vai Exato. crescer no começo se você não trabalhar, não tem hora, não tem Uhum. dia. Eu amanhecia trabalhando, assim, é um negócio que é ruim, não sei, mas eu acho que eu não vejo uma forma diferente disso, Eu no acho que começo. depende muito, assim, você não pode ser assim sempre, a sua vida toda. Uhum, Mas tem que ter um período, assim, que você vai trabalhar de manhã, de tarde, à noite, de final de semana, de feriado, final de ano. uhum, Eu tô nessa fase. Eu não legal. tenho ninguém, não tenho namorado, não sou casada, não tenho Uhum, filho, eu não tenho nada que me prenda. sim, Então, ao invés de eu ficar lá, rolando o feed no Instagram, que é um ou perigo hoje. saindo, bebendo, chegando chapada em casa, a Uhum, gente vai trabalhar, vai estudar, vai uhum, buscar. Então, eu acho que é o momento certo que você tem que falar, olha, uhum. agora é o meu momento. Eu falo Sim, muito isso, né, pro Glauco, que você conhece, que é meu cunhado, minha irmã sim. também. Esse é o meu momento. Então, se eu tô muito cansada, tô muito exausta, é o meu momento agora. Porque daqui 5 anos eu não quero estar mais nessa pegada. Uhum, Eu quero estar mais calma, eu quero estar é, mais tranquila. E eu sim. acho que é necessário, não tem como você crescer É, tranquila. Ah, vou trabalhar de segunda a sexta ali, só em horário comercial, final de semana eu não vou trabalhar. Não uhum. tem como. É, É eu que acho hoje difícil. vendem muito isso, né? Que é muito fácil. Ah, entra aí nas redes sociais, você vai fazer sucesso, você vai atingir seu primeiro É, milhão de uma forma muito fácil, não dentro é, da sua casa, sentadinho no seu sofá. E não é assim. não é, A nem um gente está pouco. na linha de frente, a gente sabe. Uhum. Empreender não é fácil. As pessoas estão vendendo o empreendedorismo como uma. Nossa, Na verdade, eu não conheço nenhum empresário que, vamos dizer assim, que cresceu muito e que trabalhou pouco. Eu não não conheço. existe. Até o youtuber, que às vezes as pessoas pensam que o youtuber, de repente, ele estourou ali, mas que ele não teve um trabalho. Cara, teve que gravar muito vídeo, Uhum. pensar em roteiro, pensar em conteúdo. Pode ser que ele realmente ele conseguiu ter o sucesso rápido, assim, tipo, em 4, 5 anos, ou 2, 3 anos, ele explodiu. Mas pode ter certeza que esses 2, 3 anos. Em algum É, momento ele foi até tarde, ele pensou, cara, eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer. Não tem exato. como, E não. até Ah, do chegar nada. lá, né? Até pra manter, né? Porque às vezes Uhum. na internet tem muito isso, né? A pessoa estoura do nada, É, ganha um dinheiro, mas não tem uma constância. Por quê? Porque ela não é que veio, que lutou e que trabalhou, né? Ela meio que exato. explodiu sem querer, fez um vídeo viral, Uhum. explodiu, porque hoje acontece. O Sim, cara ganhou seguidores, mas às vezes daí, como ele não é aquela pessoa que trabalhou, que estudou, que venceu, ele não consegue nem fazer como rentabilizar isso. Ele tem audiência, exato. mas ele não sabe fazer a audiência ser dar retorno É o que em dinheiro. aconteceu com aquela moça do, acho que era do avião, do ônibus, do avião. Não, mas essa acho que foi meio esperta Gravaram até, né? ela que Não sei como ela tá, mas um período já sumiu também, né? conseguiu, porque É. não era, colocaram ela nessa posição, né? Ela foi Uhum. ganhando seguidores sem nem ela saber. Ela até tentou, Só isso que, que é na verdade, ela tentou, exato, né? ela tentou, mas não Ela adianta, não é tentou, fez o assim. Instagram, começou a fazer uns vídeos, mas como ela não tinha uma. Por isso que eu falo, você tem que ter uma bagagem, um Tem, estudo, né? Entendeu? Ela não conseguiu, não tinha entendeu? colocar, ela tinha que ter algo imediato, ela tinha que Uhum. ser criativa e cativar as pessoas ali naquele momento, e não tem como. É Uhum. sempre uma construção, né? A gente que trabalha, né, diretamente com marketing, com empresa, com marca pessoal, a Uhum. gente sabe, é uma construção, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, né? Como Totalmente. vendem, como estão Não, vendendo por não aí. existe milagre. É, igual da Anitta, né? Falam muito, ah, a Anitta estourou com aquela música lá, Prepara, não lembro, Show das Poderosas. Uhum. Gente, você vai ver a história dela, É ela, igual. ela dançava em cima de container. Uhum. Ela fazia container lá do Rio de Janeiro de palco. O irmão dela que carregava os equipamentos lá, que não eram muitos, eram o quê? Microfone, caixa de Uhum. som. O Nunca. Denis também, DJ, tem essa história. É, então as pessoas acham que história do nada e não é assim, né? Uhum. Não Nossa, olha existe. quanta coisa que. Você acredita que já deu 1 hora do nosso papo? Acho que foi legal, mas acho que é Não, isso. Acho não, que mas vamos deu. continuar mais uma Não, hora. eu nem sei o tempo, na verdade, que é. Não perguntei pra você. Me conta, é 1 hora, mas Não, vamos não, estender, porque imagina. tá, é algo que está sendo natural e você É, está eu acho que é trazendo essa história isso. de vida e agrega muito, todo mundo. Eu tô aprendendo Se convidar horrores. eu pra dar uma palestra, eu não vou, porque, cara, um negócio robótico, eu tenho que estudar, eu vou ver o que eu vou falar. Aí eu Uhum. já começo a falar, não, eu fico ansioso, eu já não quero. Eu gosto sempre assim, tipo, vou contando. Dinâmico, né? Vai Mas se fluindo. quiser aí, a gente tem 5 minutos, a gente pode falar da empresa, então, pra gente Sim. finalizar. Não, me fala um pouquinho
das empresas que você tem, né? Hoje você tem várias empresas, você tem a DS, que você, querendo ou não, você atua É a mais mais atuante. ativamente, Não, né? totalmente. Precisa de você, É, né? isso Ali aí. na parte comercial. Uhum. Você é sozinho na parte comercial ou você tem uma equipe? Hoje eu sou sozinho, sempre fui sozinho. Eu nunca tive equipe comercial na DS Up, né? Uhum. Então eu meio que sempre fui o front ali. Não sei por que não coloquei comercial. Acho que é uma coisa que até preciso hoje em dia. Mas aí hoje eu fiz uma fusão com uma outra agência de marketing, que no caso que é do Felipe Nalesso, e a gente alguns trabalhos, então ele também é comercial. E aí hoje eu tenho o Felipe ali, que graças a Uhum. Deus tem um cara ali pra eu trocar ideia e pra gente bater e pra correr junto. Uhum. Mas sempre a parte comercial foi eu mesmo. E qual que é a sua visão, assim, falando da agência, tá? É, sobre você ter um sócio. Porque hoje em dia não, sempre teve aquele tabu, né? Ai, sócio é complicado. Não no seu caso, porque é a sua esposa, você confia Não, nela mas sócio é 100%. complicado, eu já errei e paguei caro Mas, pelo erro. então, muita gente fala, prefiro ser sozinho do que ter sócio, né? Por conta dos problemas, divisão. Porque sócio, você divide problema e divide Uhum. o lucro também, né? Hoje você acha que ter a Dani ali como a sua sócia faz total diferença para você conseguir focar exclusivamente no comercial do que se você fosse sozinho em Cara, mas tudo? eu acredito que eu não vejo a Dani como sócia. A gente é um, sabe? Eu e ela. Uhum. Tipo, ela não é minha sócia. Eu tenho outros sócios daí no caso. A Aham. Dani eu não vejo como sócia, lógico que a gente é sócia, né? Eu não tenho dúvida disso. Mas assim, a Dani é muito, tipo assim, é meio que a gente é um só, entendeu? Tipo, tudo, a gente começou junto, é Aham. como se ela fosse eu e vice-versa. Uhum. Agora, Mas eu digo assim, se não fosse ela, você ia ter que estar mais ativa onde ela tá ativa hoje, certo? não, totalmente, Isso, totalmente, totalmente. isso te faria É, tirar um pouquinho e do na comercial verdade, e estar no é que operacional, né? daí, que no caso, por exemplo, só que ela não é realmente ela é uma dona, ela não é um funcionário, ela não opera como funcionário, entendeu? Sim, Tipo, porque ela é que nem eu, não tem hora, não tem dia, às exato. vezes, ela cuida de tudo, ela resolve não só a parte dela, como todas as outras áreas, que um dono tem que olhar, Uhum. olha tudo que tá Sim. acontecendo, né? Então ela realmente, se for ver nesse lado, realmente ela é uma sócia, né? Ela não trabalha na agência. Aham. Mas assim, eu vejo a Dani como uma coisa mais natural, assim. Agora, o que eu falo de sociedade é realmente, se você errar, ela é muito ruim mesmo, porque eu já tive esse erro lá atrás. Eu acho que isso agora é bem rápido, eu vou contar um conselho legal, que é assim, você tem que tomar cuidado quando você acha que precisa de um sócio. Na verdade, você acha que precisa de um sócio. Eu fui aprender isso com uma experiência negativa que eu tive depois de muitos anos. Começou a apertar meus trabalhos, eu tinha muita coisa, eu falava, ai meu Deus do céu, eu não tô conseguindo, eu preciso arrumar alguém para me ajudar, fui e coloquei um sócio. Mano, minha experiência total, eu não precisava de sócio, eu precisava de colaborador, eu precisava de alguém para Sim. trabalhar comigo. Eu fui colocar um sócio, dei 50% da empresa pro cara. Passou 2 meses, 3 meses, ele trabalhou, não tem o que falar tal, mas, cara, ele não tinha veia de empreendedor. Então, Uhum. cuidado quando você vai escolher o sócio, porque não é culpa, às vezes, da pessoa. Às vezes, ela não tem a veia ali do sócio. E sociedade é uma coisa ótima. Hoje, todos os negócios que eu tenho daqui para frente, eu busco ter sócios. Uhum. Investimento, às vezes eu sou investidor, às vezes eu pode ter investimento de fora. Porque, cara, são somas de cabeças, de experiências, até de vontade ali de correr atrás que vai agregar, só que você tem que ver se realmente vai agregar. Se a pessoa ali, só que eu fui aprender isso com o tempo, né? Se ela tem um perfil, se realmente ela vai trabalhar, se ela agrega. Se ela for fazer a mesma coisa que você, também é um pouco perigoso, porque uma hora um vai achar que fez mais do que o outro. Então, às vezes, é melhor tentar dar uma dividida, ó, se cuida disso, eu cuido daquilo. Uhum. Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu acho super interessante sócio. As maiores e grandes empresas hoje têm sociedade, como o G4, eles se dão super bem, e tem outras, Sim. milhares. Legal. Acho legal. Stefano, vamos para um bate-bola que se chama Minuto Expresso. É um quadro novo aqui do, Fechou? Vambora. do Expresso, e que eu vou te fazer algumas perguntas que eu não te passei, né? Você não sabe as perguntas que eu vou te fazer. Legal. E é tipo Marília Gabriela. Vou te perguntar, você vai responder. A gente vai ter Massa, um massa, minuto para responder, tá? massa. Então, bem objetivo. Tá. Pode ir? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Uma palavra que define o seu momento atual. Sucesso, de repente. O que é mais difícil, ter ideia ou tirar a ideia do papel? Tirar a ideia do papel. Aquela verdade sobre os bastidores dos eventos que quase ninguém conta ou imagina. É loucura total. Tudo pra ontem. Tudo, Brau. Isso é verdade. É um erro que toda pessoa que começa como investidor faz. Comete, né, no caso.
O investidor É. faz? Não estudar antes de abrir o negócio. O seu superpoder nos bastidores? Técnica, visão ou muito no improviso? Cara, improviso. Um evento que te marcou? Na Experience 10 anos. Nossa, quero saber depois. Criar ou produzir? O que consome mais energia? Produzir. Qual foi a lição mais dura da sua carreira? Eu acho que realmente agir com impulso. Um conselho rápido para quem está começando a carreira na área da publicidade. Vai, e não importa o dia e a hora, o começo é muito difícil, mas o futuro é da hora. A melhor ideia que você já teve no meio do caos? Isso aí é um pouco difícil pensar rápido. Essa é. Mas no meio do caos. Puta, essa é difícil, hein? No meio do caos. Assim, acho que a ideia mais. Uma meio louca que foi um evento muito louco aí que, tipo, não tava vendendo nada e a gente. Na época, hoje as pessoas usam muito isso, mas na época eu pensei, cara, vamos falar que tá explodindo e o negócio deu certo. Deu certo. Né? Falando que tava. Hoje em dia todo mundo usa isso, né? Mas na época eu lembro que não usavam. E ainda até falaram pra mim, Stefano, você tá louco falar que o evento tá explodindo se nem vendemos o ingresso? Mas né, começamos a falar isso e isso deu certo. Mas foi um caos, né? A última, o que é fé para você? Cara, isso é uma palavra assim que é muito importante pra mim, até arrepia, cara. Eu posso não ser um cara ativo, mas até me emociona, mas tudo que eu tenho é por Deus. Você pode ter certeza disso. Tudo eu peço, eu agradeço. É tipo assim, sempre ele foi a mais do que eu imaginava. Eu nunca imaginei estar no momento que eu tô hoje, e eu tenho certeza que ele tem muita coisa ainda pra mim que eu nem imagino. Por mais que eu sonhe grande, ele sempre é maior, e é graças a ele. Não tem nada, adianta falar, você trabalhou pra caramba, trabalhou, não adianta, mas se eu não tivesse a fé que eu tenho em Deus, eu não teria nada hoje. Isso é certeza. Legal. Nossa, adorei. Imagina. Obrigada, Stefano. Obrigado a você. Queria, né, falar umas coisinhas pra você que, por mais que a gente não tenha, né, a gente não conversa sempre, né, Mas conversamos como, né? algumas Vai vezes, conversar, tem nem né? como. Puta correria, né? Então, Eu mas... converso com você, né? Mas eu mando uma mensagem, você demora 5 dias pra responder. Aí se responde, eu demoro 4 dias pra responder. É igual remédio, né? E aí Cada vai. 7 dias a gente conversa. Mas eu te admiro muito, tá? Obrigado. Como profissional, seus negócios, o que as pessoas falam de você, né? Meu cunhado Isso é sempre fala importante. muito bem de você. E, nossa, você precisa conhecer o Stefano, você precisa conversar com o Stefano. Então eu tenho essa admiração por você. E agora, mais ainda, depois desse bate-papo que a Legal. gente teve aqui, né? Eu conheci mais você, eu e as pessoas que vão assistir. Então eu queria te agradecer a disponibilidade do tempo, você ter trazido a sua história, né, de vida aí, que é muito importante, que às vezes na correria e conversando com todo mundo em eventos, né, você que fica muito em eventos, não tem o tempo de você mostrar quem você é. Então esse é um espaço em que eu abro justamente para isso, para as pessoas conhecerem a essência de quem vem aqui. Então muito obrigada, parabéns pelo seu sucesso, parabéns para você, para sua esposa. Desejo que vocês sejam ainda mais abençoados por Deus, tá? E que Ele sempre esteja presente na vida de vocês e nos negócios de vocês. Amém. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. E é isso, gente. O Expresso Matinal vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, quinta-feira que vem. Um beijo e um queijo.